Linguagens, códigos e suas tecnologias, ensino médio em CGNEP. Capítulo 1. Publicidade, entretenimento e outros sistemas. Doce mel, sobremesas de frutas, doce mel. Pecado é não comer. Olhando para este anúncio, talvez sintamos vontade de comer maçã ou um doce feito da fruta. Mas é curioso, não estamos vendo uma maçã na nossa frente. Chegamos a sentir vontade de comer, uma vez que a maçã desenhada parece apetitosa e o nome da empresa é Doce Mel. Porém, a fruta que está aí é apenas um pedaço de papel desenhado. É possível então afirmarmos que o desenho representou a fruta real. Aliás, nesse mesmo anúncio, há uma outra forma de representar a maçã, a palavra. Na expressão sobremesas de frutas, sabemos que uma das referidas é a maçã, desenhada ao lado. Assim, temos uma imagem e uma palavra escrita representando a fruta. E os sons? Se imaginarmos esse anúncio da Doce Mel no rádio ou na televisão, talvez possamos ouvir o barulho de uma dentada de uma maçã. Novamente, o que temos é uma representação. Vamos dar um nome para todas essas possibilidades de representar a realidade que podem ser compartilhadas pelas pessoas, linguagens. O desenho da fruta, a palavra maçã, escrita, o som da dentada no anúncio são objetos que se caracterizam como possibilidades de alguma linguagem. Número 1. Desenvolvendo competências. Para verificarmos essa ideia de linguagem como forma de representação da realidade, vamos ler os dois trechos abaixo. Nele, os dois jornais diferentes apresentam o mesmo assunto, a presença de comerciais inseridos em programas de televisão, o chamado merchandising, de forma mais ou menos implícita. Jornal A, merchandising. Quanto mais discreto, melhor. Impulsionado pelos reality shows e novelas, o comercial subliminar ganha um novo fôlego e se adapta ao temperamento de apresentadores e roteiristas. Jornal Estado de São Paulo, de 7 de julho de 2002, caderno Telejornal, página 4. Jornal B, quanto vale o show? A publicidade invadiu programas e novelas, para a alegria das emissoras e a apreensão dos que acham que a prática extrapolou. Folha de São Paulo, 7 de julho de 2002, caderno TV Folha, páginas 6 e 7. Tendo em vista que as duas reportagens tratam de um mesmo assunto e foram publicadas na mesma data, pode-se afirmar que, letra A, apenas o texto A levanta aspectos negativos do merchandising a partir da opinião de roteiristas e apresentadores. Letra B, os dois textos transmitem diferentes visões sobre o assunto. Em A, foram levantados os aspectos positivos, marcados pelos termos melhor, ganha e se adapta. Em B, os negativos, marcados pelos termos invadiu, apreensão e extrapolou. Letra C, apenas o texto B levanta os aspectos positivos do merchandising, a partir da opinião de jornalistas. E letra D, os dois textos transmitem a mesma visão sobre o assunto. Em ambos, verifica-se 20% de aumento no merchandising em programas de TV. Terra de samba e pandeiro. As linguagens verbal, visual e sonora não interagem sempre da mesma maneira nos diferentes objetos que integram. Para perceber outra possibilidade de interação das linguagens, diferente do anúncio publicitário, analisemos algumas estrofes da canção Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Ouve essas fontes murmurantes, oi onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Nesses trechos, predominam as linguagens sonora e verbal. Provavelmente, se você conhece essa letra, deve se recordar também da melodia. Nas versões já gravadas dessa música, o ritmo parece ser sempre alegre, festivo.
a mesma sensação pode ser encontrada nas palavras da canção. Nosso país aparece como uma terra de samba e pandeiro, de satisfação, onde eu mato a minha sede, e brincadeira, onde a lua vem brincar. Alguns aspectos visuais que existam nessa canção poderão ser visualizados pela imagem que formamos. Outro aspecto visual só será relevante na capa do CD ou do encarte, aquele livrinho, anexos aos CDs, como as letras das músicas e demais informações técnicas. Uma cidade imaginária. Se você mora em alguma cidade, visualize agora a sua rua. Se você mora no campo, pense em alguma rua que tenha visto. Caminhando por este ambiente, o que vê? Provavelmente casas, árvores, pessoas, portões. Até aqui as coisas que vimos não são objetos representando outros objetos. Mas isso não significa que cada uma dessas coisas não seja uma forma de interação do homem com a realidade que o cerca. Se destacarmos a casa, porque tem aquele tamanho, aquela quantidade de janelas e portas, porque está naquele lugar específico do terreno, naquela rua e naquele bairro, essa casa também representa valores humanos, sentimentos, atitudes, questões financeiras, etc. Só que esta representação talvez pareça menos visível. Sintetizando, interagir com o mundo é uma condição humana. Essa interação sempre se dará em aspectos visuais, sonoros, pelo tato, pelo gosto e pelas palavras. Pode haver alguma coisa em comum entre anúncios publicitários e letras de música? Vimos acima que o anúncio publicitário do Ocimel e a letra da canção Aquarela do Brasil combinam as linguagens de forma diferente. Isso acontece porque os dois objetos foram concebidos para diferentes finalidades. Enquanto o primeiro quer levar o consumidor à compra do produto, o segundo quer distrair o ouvinte ou despertar sua imaginação, combinando música de ritmo alegre com imagens festivas de nossos pais. Quer dizer, tudo depende de qual é a função do objeto na vida das pessoas. Quando olhamos para os objetos à nossa volta, começamos a perceber que vários deles podem ser agrupados em um só bloco, devido a uma função social semelhante. Se perguntarmos o que há em comum, por exemplo, entre embalagens, rótulos e anúncios publicitários, para que existem? Uma resposta possível é para tornarmos um produto à venda atraente para o consumidor. Ter a mesma função social traz ainda outra consequência. Várias empresas e pessoas com funções diferentes estão unidas na realização de um certo objeto construído pela combinação das linguagens. E só pensarmos quantas empresas e pessoas estão envolvidas, direta ou indiretamente, na produção de um jornal escrito ou falado. O que organizará a ação dessas empresas e pessoas é o objeto comum, elaborar o produto final, que é o jornal. Denominamos sistemas de comunicação todas essas organizações sociais com um objetivo comum, que tem como princípio organizador a combinação das diferentes linguagens. Neste capítulo, trabalharemos apenas com 4 sistemas de comunicação: o publicitário, o informativo, o artístico e o de entretenimento. Olá pessoal, bem-vindo, aqui é o Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grilo, e vamos resolver o nosso primeiro exercício daqui do material de linguagens, códigos e tecnologias do capítulo 1, esse é o número 1, tá bom? Desenvolvendo competências aqui do seu material do Enseja do INEP. Bom, nesse primeiro exercício, ele fala o seguinte, que para a gente observar como que a realidade na transmissão de notícias, ela é diferente de acordo com cada local que ela sai. Então, por exemplo, uma mesma notícia, tá? Ela pode ser dada de formas diferentes. Então, isso, ele fala que isso é por vários motivos, que o merchandising, ele acontece. Então, aqui ele fala de uma mesma notícia, mas apresentando em 2 jornais. Jornal A, que é o do estado de São Paulo, e Jornal B, que é da Folha de São Paulo. E ele fala para dar uma olhada, e depois responder a alternativa correta, exatamente como aparece na sua prova. Então, vamos lá. No Jornal A, quanto mais discreto, melhor. Impulsionado pelos reality shows e novelas, o comercial subliminar ganha novo fôlego e se adapta ao temperamento de apresentadores e roteiristas.
que você, para acertar esse tipo de questão, você tem que ficar atento? Especialmente, né, por algumas características, às vezes adjetivos e algumas outras coisas que ele vai falar no texto. Então ele fala, olha, quanto mais discreto, melhor, tá? E depois ele fala que é um comercial subliminar. Subliminar é algo que passa despercebido, ou seja, de maneira discreta. Então ele está falando que o que acontece naquele comercial é algo positivo. Depois, a expressão que a gente mais garante isso é quando ele fala: esse comercial ganha novo fôlego, ou seja, isso também é algo positivo, ganha um respiro, ganha algo bom. E depois ele ainda complementa, né? E se adapta ao temperamento de apresentadores e roteiristas, ou seja, ele dá 3 qualidades positivas para aquele processo. Agora vamos ver a mesma notícia, só que para um outro jornal, o Jornal B da Folha de São Paulo, tá? Quanto vale o show? A publicidade invadiu programas e novelas para a alegria das emissoras e apreensão do que acham que a prática extrapolou. Então presta atenção, aqui ele fala que a publicidade está dentro dos programas, tá? E também está dentro da novela, ou seja, está em todo lugar o tempo todo, tá? Isso é muito positivo para as emissoras, porém, a apreensão dos que acham que a prática extrapolou. Então, na Folha de São Paulo, ele fala, ok, é legal para a emissora porque ela está ganhando mais, né? Porque você tem publicidade nas novelas, em todos os programas o tempo todo. Bacana. Só que para as pessoas, está falando que essa prática pode ter extrapolado, né? Algumas pessoas não gostam que tenham propaganda o tempo todo, em todo lugar, tá bom? E agora vamos ver, né? Qual dessas, com tudo que a gente avaliou, qual alternativa a gente marca como correta. Letra A. Apenas o texto A levanta os aspectos negativos do merchandising. Pessoal, em algum momento no texto A, no jornal A, a gente viu alguma coisa negativa? Não. No A, a gente só viu aspectos positivos. Aquele que apresenta também algo negativo é o B. Então, essa primeira letra A, a gente não pode considerar, ok? Vamos ler a letra B. Os 2 textos transmitem diferentes visões sobre os assuntos. Em A, foram levantados aspectos positivos. Até aqui, tudo tranquilo, né? Vamos ver, marcado pelos termos melhor, ganha e se adapta, ok? Então, ele dá essas características justamente como a gente conversou, beleza. Em B, os negativos, marcados pelos termos invadiu, apreensão e extrapolou. É verdade, justamente como a gente falou, no B, né, realmente a gente vê alguns cuidados com esta notícia. Então, olha só, a B, entre as duas opções, a B é a nossa melhor resposta. Mas na prova da Enseja, você não marca a B e já vai para outra. Não, você tem que ler a, C e a D também, porque elas podem ter uma resposta melhor ainda, ok? É assim que a gente faz prova, pessoal. Então, vamos lá. Letra C. Apenas o texto B levando os aspectos positivos do merchandising. Pode parar. Por quê? Porque no A apresentou aspectos positivos também. Então, quando ele diz apenas o B levanta aspectos positivos, esquece. Risca a letra C, que ela não pode. Então, já excluímos a alternativa A e a C. Por enquanto, estamos na B. Vamos ver a letra D. Os 2 textos transmitem a mesma visão sobre o assunto. Em ambos, verifique-se 20% de aumento do merchandising em programas de TV. Pessoal, em algum momento ele falou de porcentagem no texto, seja no A ou no B? De maneira nenhuma. Então você não pode colocar como verdadeira essa questão, sendo que ele nem falou de dados, tá bom? Então essa D, nossa, nem vamos trabalhar em cima dela, porque não tem essa informação no texto. Por isso que é importante sempre ler os textos até o final na prova da Enseja. Então, excluímos a letra A letra C e a letra D. E ficamos com a alternativa correta, a letra B de bola. Os 2 textos transmitem diferentes visões sobre o assunto. Em A, aspectos positivos e em B, os negativos. Ok? E essa era a alternativa correta. Obrigado por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Boa prova, boa sorte. Tchau, tchau. INEP Enseja, capítulo 1, Publicidade, Entretenimento e Outros Sistemas. Número 2, Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Água mineral Fonte Vita, fonte de vida, sem gás. Mais do que um rótulo de garrafa. Analise o rótulo da garrafa acima do ponto de vista das linguagens verbal e visual. Relacione o sentido do que está escrito,
o que as palavras ou frases querem dizer com aspectos visuais, o desenho abaixo da expressão sem gás, os tipos de letra, qualquer outro aspecto que você considerar relevante. O caso do Magrão. Magrão é o apelido de um rapaz que vive de consertar e vender máquinas de lavar roupa usadas. Pensando nisso, ele fica com dúvida. O que devo fazer? Como anuncio às pessoas que quero vender? Se estivesse no lugar dele, o que você faria? O Magrão quer vender essa máquina. O objeto que ele quer criar é justamente um meio que lhe permita estabelecer contato com seus possíveis compradores. Anúncio A. Vendem-se 4 máquinas de lavar roupa. Falar com Magrão. Anúncio B. Vendem-se 4 máquinas de lavar roupa. Tratar aqui. Qual das duas versões apresenta uma integração das linguagens verbal e visual? Você acha que essa integração facilita o entendimento de quem vê a placa? Refletindo um pouco mais, podemos afirmar que uma empresa que vende um produto ou um serviço também passa por esta situação. Afinal, como uma empresa entra em contato com o público se não for através de um anúncio ou propaganda? E será que um anúncio de qualquer objeto desses que sirva para a venda de um produto ou serviço deve ter algumas características básicas ou cada um pode anunciar o seu produto do jeito que quiser? Liberdade existe, não há dúvida. Porém, mais do que liberdade, é necessária a criatividade. Observe o anúncio publicitário a seguir. Voe Lane e boa viagem. Nota-se que é um anúncio publicitário de uma companhia aérea chamada Lane. Há 2 convites explícitos para que embarquemos no avião. Na linguagem verbal, voe Lane. E na linguagem visual, o desenho do avião indica movimento, pois existem rastros saindo das 3 turbinas. O texto escrito associa esse embarque ao prazer por meio da expressão e boa viagem. Percebe-se, portanto, um apelo emocional. E o que tem a ver com tudo isso, a criatividade pedida acima? Tudo a ver, justamente porque as pessoas ou empresas que produzem os anúncios publicitários sabem que um consumidor não tem um único critério para comprar um produto ou escolher um serviço. Pode-se comprar pelo preço, pela beleza da embalagem, pela lembrança de um anúncio de televisão, pelo fato do anúncio ser engraçado, pela associação do objeto anunciado ao prazer, etc. E essas pessoas que estão produzindo esses anúncios sabem disso? Qualquer tentativa de venda de produto ou serviço está dentro desse sistema, de forma mais ou menos consciente por parte do seu produtor. Isso ocorre porque o objetivo essencial de qualquer pessoa envolvendo essa atividade, a venda, é o mesmo de todos os outros que também estão desenvolvendo uma atividade semelhante. Olá e bem-vindo mais uma vez aqui ao Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grillo, e vamos resolver o segundo exercício do nosso capítulo 1, aqui do material de linguagens, códigos, tecnologias para a prova do Enseja aqui dentro do INEP, tá bom? Então vamos lá trabalhar o número 2, desenvolvendo competências. Aqui, pessoal, tem uma imagem, tá, de um rótulo de uma garrafa, tá bom? Ele fala o seguinte: analise o rótulo de garrafa acima do ponto de vista das linguagens verbal e visual. Então vamos pensar um pouquinho. Primeiro, quando ele diz linguagem verbal, o que significa? Como vimos nas aulas, linguagem verbal é o nosso texto escrito, são as palavras que aparecem, ok? Segundo, quando ele fala linguagem visual, é a mesma coisa do que linguagem não verbal, ou seja, as imagens que surgem, tá bom? Ele já falou que é uma garrafa, um rótulo de uma garrafa. Então a gente tem que ler e perceber nas imagens e no texto dela que garrafa é essa, tá bom? É isso que a gente vai fazer aqui, vendo não só o que está escrito, mas também a própria imagem. E ele fala o seguinte: relacione o sentido do que está escrito, o que as palavras ou frases querem dizer, com aspectos visuais. O desenho abaixo da expressão sem gás, os tipos de letra ou qualquer outro aspecto que você considera relevante, tá bom? Então, vamos trabalhar um pouquinho. Primeira coisa, primeira informação que aparece é logo em cima, tá? A gente analisa sempre de cima para baixo. A primeira coisa que aparece é água mineral.
Então, o que ele quer dizer com isso? Que é uma água potável, própria para beber e que a gente não está falando de qualquer garrafa, a gente está falando de uma garrafa de água, não é de vinho, não é de cerveja, não é de leite, tá bom? É água. Então, uma água que pode se beber. É a informação mais fundamental daquela informação que ela quer passar para o consumidor, para o leitor e tudo mais, ok? Segunda coisa, é o nome da marca. Afinal, você tem que saber qual garrafa que você está comprando, de qual marca, de qual local. E aqui, no caso, é a marca Fonte Vita, ok? É o nome, tá? O nome Fonte Vita, lembra, né? Justamente a descrição que está aqui embaixo. Então, até de forma redundante, eles têm uma espécie de slogan, né? Que é fonte de vida. O que significa isso? Né? Que é o lugar da origem, da onde surge, onde tudo começa, né? Ou seja, algo que vai te ajudar a desenvolver, ou seja, justamente os elementos positivos do crescimento de uma vida. Olha só, em uma frase, tudo isso ele quer dizer. Bom, quando você compra uma água, a água ela pode ser o que, pessoal? Com gás, pode ser sem gás, enfim, hoje em dia, né, tem até águas com sabor. E ele, aqui embaixo, bem pequenininho, está escrito sem gás, tá bom? Depois, se você focar aqui, vai ter a data de validade também ali embaixo. A data de validade é um elemento obrigatório nos rótulos. Inclusive, a gente viu, né, nas aulas de ciências da natureza, né, já puxando esse assunto, isso é obrigatório. Então, pessoal, isso tudo é o que a gente consegue detectar. E claro, está escrito sem gás, por quê? Porque podia ser uma opção com gás, sem gás, e aí você já seleciona o consumidor, tá bom? Então, todos esses aspectos. Isso dentro da linguagem verbal, do texto escrito. E da linguagem não verbal, Heitor? Bom, a gente percebe, né, que essas imagens que estão ali em cima, tá vendo que tem uma parte mais escura? Pois é, você parece que está dentro de uma fonte. Então, o próprio desenho geral do rótulo é como se você estivesse dentro de uma origem, dentro de um túnel, dentro onde vai nascer a água, onde ela surge. Então, uma espécie de recomeço, de início, né? Essa é a imagem. E você repara uma coisa, né? O próprio desenho das letras são letras legíveis, obviamente, mas elas são que vai te relaxar na visão, né? Não são letras pesadas ou com desenhos fortes. Da mesma forma que por duas vezes, tanto lá em cima quanto lá embaixo, só que maior, aparece ali uma espécie de caminho, de um rabisco. E isso nada mais é, pessoal, do que o caminho que a água faz, né? É como se você te passasse a imagem de estar bebendo água que é de algo que é completamente natural, tá bom? Ou seja, da própria natureza, do meio ambiente, como fizesse a ligação de algo saudável, ele relaciona algo saudável, tá bom? Com a natureza e da mesma forma a natureza com o consumidor. Então, apenas nessas imagens a gente detecta isso. E claro, o que ele quer dar mais importância aqui? Principalmente a marca, né? Para falar, olha, aqui não é qualquer água, tá? É a água da Fonte Vita. Então, todos esses fatores, eles querem passar num simples rótulo de uma garrafa de água. Não é bacana, pessoal, a gente analisar? Então, é isso que o ensejo, ele espera que você analise e perceba quando aparecer uma imagem verbal e não verbal na sua prova. É dessa forma que você tem que analisar. Legal? Então, é assim que a gente resolve, pessoal, o exercício número 2 de desenvolvimento de competências aqui do nosso material. Obrigado por ter assistido. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. INEP Enseja Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias. Capítulo 1. Publicidade, Entretenimento e Outros Sistemas. Número 3. Desenvolvendo Competências. Você cria seu anúncio. Imagine agora que você está querendo vender algum objeto que tem na sua casa. Crie um anúncio para o seu produto. Pode ser uma placa ou um cartaz. Nesse anúncio, combine necessariamente as linguagens verbal e visual. É claro que se pode perguntar, o papel de uma pessoa comum que quer vender um objeto é o mesmo de uma agência publicitária, de uma empresa especializada em estabelecer a relação entre o produto e o consumidor? Não, e por um motivo simples. No caso do Magrão, ele acumula função. Tem o produto, é o dono, está tentando criar um jeito de entrar em contato com o público, quer criar um anúncio, terá provavelmente um contato direto com todos os possíveis compradores que aparecerem e entregue, talvez, a máquina de lavar na casa do comprador. Já a agência publicitária não acumula funções.
Sua parte em todo o processo de venda é a criação. Ela cria o meio, o anúncio ou a propaganda para atrair o consumidor para um certo produto, mas não se responsabiliza pela entrega. Não diz que cores o produto tem, não trava contato direto com as pessoas, nem é a dona dos objetos. Há outras empresas e, portanto, outras pessoas que realizam cada uma dessas etapas da compra. Só querer vender não basta. Vamos nos centrar novamente na criação do meio para que uma venda possa se efetivar. Vimos lá atrás de que esse meio deverá levar em conta critérios racionais. O preço do produto, por exemplo, e critérios ligados ao desejo ou ao lado menos prático do consumidor, como comprar um objeto por ter gostado de um anúncio. O objeto será observado como alguns recursos de linguagem verbal, visual, sonora e mesmo gustativas são mobilizados nas construções desses anúncios. Na construção dos anúncios publicitários, os recursos das linguagens são manipulados de maneira tal que muitas vezes, ao entrar em contato com eles, não nos damos conta de que um mundo imaginário e sedutor se formou diante dos nossos olhos. Se voltarmos ao anúncio da empresa aérea Lane, notamos que a imagem do avião, a simulação de seu rastro no espaço por meio de linhas que saem das turbinas, ou seja, linguagem visual, associada à expressão verbal e boa viagem, despertam no espectador a vontade de viajar, associando à satisfação de um desejo. Quer dizer, um anúncio publicitário ligará o produto ao prazer, criando um mundo perfeito e ideal, dissociado de problemas de qualquer natureza. Ele nos afastará de forma ainda mais brutal de uma questão importante. Até que ponto devemos gastar dinheiro adquirindo esse produto? Para a publicidade, não existe nada supérfluo. Só que boa parte dos produtos anunciados ou são realmente supérfluos na nossa vida, pois vivemos muito bem sem eles, ou são produtos realmente necessários, ainda que apresentados com seu aspecto mais irrelevante. Por exemplo, o arroz e feijão são produtos alimentícios consumidos por muitos brasileiros. Culturalmente, essa mistura é tida como típica do Brasil, mas nenhum anúncio publicitário vai vender arroz e feijão dizendo que esses produtos nos alimentam e ponto final. E isso ocorre porque, como os produtos são comercializados por diferentes empresas, a distinção entre um produto e outro acabará se concentrando em alguns aspectos supérfluos deles. Afinal, o essencial, todos eles têm. Perdido no posto de saúde. Infelizmente, você certamente já ficou doente alguma vez e precisou ir a um hospital ou posto de saúde. Lá chegando, você precisou pedir atendimento. E o que fez? Conseguiu falar com alguém para solucionar suas dúvidas? Precisou ler alguma placa, preencher algum papel? Talvez você tenha encontrado algo parecido com um aviso abaixo. Horário de marcar consultas, de segunda a sexta, das 14 às 16 horas, nos guichês 4, 5 e 6 da recepção. É necessária a apresentação do documento de identidade. Alguém que vai a um hospital querendo saber os dias e horários para a marcação de consultas encontrará nesse aviso as informações de que necessita. Pode-se afirmar, portanto, que a finalidade desse objeto é informar as pessoas. Vamos agora analisá-la sob o ponto de vista de organização das linguagens. Em geral, os objetos construídos com a finalidade de informar alguém sobre alguma coisa dão bastante destaque à linguagem verbal, aquela que tem como base as palavras. O que temos no aviso acima são frases claras e objetivas, informando sobre uma questão específica. O que é necessário saber para se marcar uma consulta naquele posto de saúde? Aí temos duas características importantes das informações, construídas a partir de um tema único, no caso, a marcação de consultas. As informações dadas a partir do tema são essenciais e devem ser claras para a pessoa que veio buscá-las no nosso exemplo.
saber os dias, os horários, o local e os documentos necessários para marcar a consulta. Buscando informações, olhando em volta. Outros objetos perto de nós também parecem ter como objetivo principal nos informar sobre alguma coisa. Pense, se vê televisão ou ouve rádio, você consegue identificar objetos que foram construídos para nos informar? Talvez você tenha pensado em telejornais ou em boletins de notícias. De fato, eles têm uma função básica, nos informar sobre o que está acontecendo na nossa região, no nosso país e no mundo. O que eles informam, de uma forma direta ou indireta, pode afetar algum aspecto de nossa vida. Se a crise no Oriente Médio, podemos estar vendo o desencadear de uma guerra sangrenta com consequências políticas, econômicas e sociais no mundo. Os países árabes localizados no Oriente Médio são grandes fornecedores de petróleo, matéria-prima de gasolina usada no mundo inteiro, e a crise pode ter inúmeras consequências. Na informação jornalística, mesmo havendo um papel muito importante para a linguagem verbal, a base de uma notícia é o que o repórter fala ou escreve, a linguagem visual acaba tendo um papel também muito importante, tanto nas imagens que aparecem nos jornais de televisão, quanto nas fotos que acompanham reportagens em jornais. Podemos, pois, afirmar que a combinação das linguagens em objetos informativos auxilia na construção da clareza e da objetividade daquilo que nos está sendo apresentado. Em geral, quando prestamos atenção a uma notícia, somos perfeitamente capazes de entender qual é o assunto e quais são as informações essenciais que ela quer nos passar. Essa não é uma atitude passiva de nossa parte. Há milhares de soluções em nossas vidas que nos exigem a busca de informações. Apenas para citar algumas possibilidades, pense nas seguintes circunstâncias. Você deve visitar um parente em uma cidade desconhecida. Seu filho precisa de uma fonte de informação sobre um tema qualquer para realizar uma atividade na escola. Se você trabalha no comércio, você precisa saber o preço médio de um produto de alguns concorrentes da sua empresa. Precisamos, então, reconhecer que inúmeros objetos são construídos dentro desse sistema informativo, ou seja, há muitos objetos concebidos para informar as pessoas sobre alguma coisa. Quais objetos construídos pelas linguagens você classificaria como informativos? Encontrando alguns materiais de consulta: jornais, revistas, enciclopédias, dicionários, listas telefônicas e guias. Todos os materiais acima, exceto as listas telefônicas, que não são vendidas, podem ser adquiridos com maior ou menor facilidade em livrarias ou em qualquer tipo de comércio que venda livros ou papéis, como bancas de jornal e papelarias. Para consulta gratuita, os locais mais importantes são as bibliotecas, onde podemos encontrar livros sobre os mais variados assuntos, além de jornais, revistas, enciclopédias, dicionários, guias e até listas telefônicas. As bibliotecas podem ser municipais, estaduais ou federais, isto é, organizadas respectivamente pelas prefeituras, pelos governos de estado e pelo governo federal. Há bibliotecas situadas dentro das escolas, ainda em institutos públicos ou particulares que possuem bibliotecas abertas para consulta. Se você tem acesso a um computador e ele estiver conectado à internet, uma rede municipal de informações, você encontrará nele desde fontes gratuitas de informação até a possibilidade de compra de materiais. Buscar as fontes das quais necessitamos na vida pessoal e profissional é um aspecto ativo de nossa relação com os objetos informativos. Destaquemos mais uma função. Que relação mantemos com as verdades que nos são transmitidas pelas notícias de jornal, pelas enciclopédias, guias e etc.? Mas por que essa expressão "as verdades" apareceu entre aspas? Talvez essa ideia de verdade não seja tão simples. Pense em um tema que esteja sendo discutido na televisão, no rádio ou nos jornais e revistas nesta semana. Se puder, compare a mesma notícia dada por 2 jornais diferentes, por 2 emissoras diferentes, enfim, procure 2 fontes diferentes para a mesma notícia. Ela é exatamente igual nas duas? Não. Pode ser parecida, é verdade,
Da televisão, quando acompanhamos um fato de uma emissora A ou na emissora B, vemos a mesma coisa? As imagens são as mesmas, o apresentador é o mesmo, o som que acompanha as imagens são os mesmos? A ideia que os repórteres apresentam são formuladas exatamente do mesmo jeito? Com certeza não. Imagine que você trabalha em uma empresa e o seu chefe lhe pede para escrever um aviso para os outros funcionários, informando mudança no horário de entrada no turno da manhã. Como você redigiria esse aviso? As informações que você escolher, o formato que você deve dar a este aviso, o local no qual você irá fixá-lo, tudo isso implica na seleção daquilo que é realmente essencial na construção do aviso. Com toda a informação acontece a mesma coisa. São objetivos básicos e organizadores na produção de informações. Clareza, objetividade, definição de um tema único de cada vez e levantamento dos dados essenciais para a compreensão do tema. Mas como tudo que é humano está relacionado com crenças, valores, visões de mundo e interesses, devemos admitir que a verdade contida em uma informação não é a verdade absoluta indiscutível. Mais do que isso, muitas vezes, ao construir uma informação, os produtores têm muita clareza de que selecionarão aspectos mais positivos ou negativos de um dado fato, de acordo com este ou aquele interesse social que simpatizam. Em uma notícia, dada na televisão ou no jornal impresso, a partir de um mesmo fato, pessoas e instituições devem ser mostradas em seus aspectos mais negativos. Na notícia de um dado canal, de forma um pouco mais neutra, até positiva, em outro canal que estiver vinculando uma notícia sobre o mesmo assunto. Olá e seja mais uma vez muito bem-vindo ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar a resolver o terceiro exercício do capítulo 1 aqui do seu material aí do INEP do Enseja, tá bom? Então vamos resolver esta questão bem tranquila e bem divertida também. Bom, aqui pessoal, ele fala para você criar um anúncio justamente para você refletir do ponto de vista daquele que cria. Então, por que ele faz isso? Justamente, você pensando pelo outro aspecto, pelo outro lado, quando aparecer um anúncio desse, você consegue fazer a interpretação de maneira mais fácil e também mais rápida na sua prova. E, claro, acertando mais questões e, consequentemente, tendo o seu certificado. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, ele quer que você veja os objetos que estão na sua casa, tá bom? E cria um anúncio, que nem a gente fez no exercício anterior sobre o rótulo da garrafa de água, tá? E aí, nesse anúncio, pode ser uma placa ou pode ser um cartaz, tá bom? Do jeito que você preferir, tá? Só que ele pede só uma coisa, que você combine linguagem verbal e a linguagem que ele chama aqui no seu material de linguagem visual. Na prova, não necessariamente vai aparecer a linguagem visual, tá? Ele aparece como linguagem não verbal. Então, o que é a linguagem verbal? É o texto escrito, a linguagem não verbal é imagem. Então, você tem que ter alguma imagem, tá bom? E tem que ter algum texto escrito ao mesmo tempo nessa sua criação do seu anúncio. Então, o que eu posso escrever, fazer esse exercício? Pode fazer o que você quiser. No meu caso, olha, peguei aqui em casa, fiz a mesma coisa e peguei essa caneta, por exemplo. Olha só que legal. Então, por exemplo, essa caneta Bic, e eu quero vender, tá bom? Esse objeto, tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Uma coisa, ele faz uma observação. Ele fala que, claro, que ele que quer vender esse objeto não é o mesmo papel da agência publicitária, tá bom? Porque quando você está no papel da agência publicitária, óbvio, você estuda muitos anos para ter aquele conhecimento, você vai pensar em vários aspectos, desde qual é o público-alvo, quem é o consumidor, quanto que eles podem gastar, tem uma série de condições que a gente não vai pensar aqui, tá bom? A gente não vai acumular funções, como ele mesmo diz aqui no exercício, a gente simplesmente vai criar. O único motivo que a gente tem que fazer é pensar no nosso motivo. Então, primeira coisa, o que a gente tem que desenvolver, por exemplo, no anúncio de uma caneta, que nem essa? Primeira coisa, ele tem que aparecer o que ele é, tá bom? Sempre o que ele é. Repara, toda vez que você lembra do que a gente fez a questão da propaganda lá, então isso aqui é uma caneta. No caso, uma caneta esferográfica, que o pessoal chama, mas tem que conter esta informação, justamente para que, de repente, a pessoa desavisada ou que não conheça,
queira de repente um outro tipo de caneta e ela de repente não se agrade por aquilo que ela adquiriu, tá bom? Segundo, a cor dela, tá? Então você tem que escrever, por exemplo, se for fazer essa caneta, você tem que falar que ela é da cor azul, né? Porque também, lembra, né? Cada pessoa, às vezes, não só por um problema físico, mas muitas vezes as pessoas elas têm percepção de cores diferentes, não sei se você sabe. Então, é muito importante que você fale, né? Que isso aqui é uma caneta azul, que é uma caneta esferográfica feita para escrever. Segundo, você pode analisar para que ela serve, tá? Esse tipo de caneta, pessoal, ela é uma caneta daquelas especiais que a gente compra lá por... A gente não, né? Mas tem quem compre, né? Que compre por milhares e milhares de reais aí, ou aquela caneta do nosso cotidiano. Essa caneta para o dia a dia. Então você pode colocar no seu anúncio, por exemplo, alguma frase que remeta a esse pensamento, tá bom? E aí você pode falar a caneta prática, a caneta mais fácil de se usar, a caneta do seu dia a dia. Isso é muito legal. Terceiro ponto que não pode ser esquecida no seu anúncio, o que é? Colocar o nome da sua marca. Claro, né? No caso, por exemplo, você tá falando aqui da caneta Bic, né? Sem querer fazer propaganda, mas é verdade. Mas podia ser, você pode criar, inclusive, o nome aí do seu objeto que você está vendendo na sua casa. Tudo que eu estou falando, você vai colocar para ir para a sua prática do objeto que você está fazendo, ok? E isso é muito importante. Geralmente, né, ele está maior e está centralizado. Bom, dentro do aspecto, digamos assim, visual, como ele chama, né, ou não verbal, ou seja, de imagem, pensa numa coisa, né? Nesse caso, eu estou fazendo uma propaganda de uma caneta. Olha, que tal de repente a gente não usar uma imagem feita por esta caneta? Ou de repente, né, uma escrita, pode ser da marca, ou pode ser da frase do nosso slogan, né? Como a gente falou aqui, escrito como se fosse uma letra cursiva, uma letra escrita à mão. Por quê? Porque a gente está falando de uma caneta que se escreve. Ou então você pode usar o desenho de uma caneta, ou pode usar o desenho de uma caneta de da mão e do objeto que está sendo desenhado, tá bom? Se você quiser ir mais longe e dar um passo além, você pode de repente pensar até num público-alvo. Então, por exemplo, né, você pode pensar, bom, eu quero vender minha caneta para estudantes. Legal, então você pode colocar uma imagem ali ao lado, né, de alguém fazendo, por exemplo, uma prova, tá bom? Para a pessoa que faz provas, já se identificar com isso. Ou então você identifica que seu público-alvo são as crianças. Legal, então você pode desenhar uma criança fazendo um desenho, por exemplo, com essa caneta, tá bom? Você pode usar da melhor forma possível, aí num nível mais avançado. Então é isso que ele pede para você criar nesse anúncio, nessa propaganda. Então não esquece, tá? De colocar aí o título, colocar centralizado, na hora de falar do seu produto, falar aquilo que é, com todas as características essenciais, não encha de informações, o anúncio ele tem que ser objetivo também, claro, tá bom? E também, claro, colocar, né, referências aí ao seu público-alvo, um slogan que chame ali a atenção. Então, todos esses aspectos são muito bem-vindos, tá? Qualquer dúvida, pessoal, só fala comigo, estou aqui para te ajudar. Obrigado, tá? Espero que tenha te ajudado a fazer este exercício, esta competência. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. INEP Enseja, Ensino Médio, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, capítulo 1, item número 4, Desenvolvendo Competências. 2 notícias sobre o mesmo assunto. Procure em 2 jornais ou em 2 revistas, programas de televisão ou rádio, 2 notícias sobre o mesmo assunto. Você considera que as informações selecionadas sobre o fato foram diferentes nas 2 notícias? Que efeitos essas diferenças podem causar na interpretação do fato pelo leitor ou pelo espectador? Na sala de aula. Nas aulas destinadas aos estudos da língua portuguesa, muitas vezes os professores trazem textos para serem lidos, analisados. Muitos desses textos são classificados pelos professores como leitura de ficção. São histórias inventadas, textos que podem ser atuais, mas que muitas vezes foram escritos há muito tempo. Muitos alunos estranham esses textos. Os textos mais antigos, em geral, causam várias estranhezas. Há lugares desconhecidos, palavras estranhas, e o tempo parece remoto, 100, 200, 300 anos atrás.
Há também uma maneira de escrever diferente, que não nos parece familiar, não parece um texto que a gente possa ler ou ouvir nas ruas, na televisão, nas revistas. São trechos como: dito isto, esperei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rígidos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos. Eu fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste, constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Machado de Assis. Esse texto de Machado de Assis, do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado no século XIX, fala de um tempo distante, 1869. Usa vários termos não usuais em nossos dias: respirei, rijos, prósperos, contos, redefinindo-se a dinheiro, voz, e frases construídas de uma maneira diferente da atual, a perda de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Esses são alguns dos motivos das estranheza dos alunos de hoje frente a este texto de outra época. E o que dizer da leitura mais próxima de nossos dias? Vamos ler agora um trecho do conto Felicidade Clandestina, publicado na década de 70, já no século XX, pela autora Clarice Lispector. Foi então que finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo, e para mim, e você fica com o livro por quanto tempo quiser, entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. Do ponto de vista da linguagem utilizada, esse texto parece não apresentar grandes problemas, mas a história em si, aquilo que nos é contado. O narrador da história nos diz que recebeu um livro emprestado, na condição de poder ficar com o livro quanto tempo quisesse. E para esse mesmo narrador, ficar com o livro por esse tempo indeterminado é a maior ousadia que uma pessoa pode ter ou querer na vida. Neste momento, podemos ligar este trecho ao anterior. O primeiro, além da linguagem distante, traz uma história contada a partir de um narrador já morto. Expirei quer dizer morri. Perspectiva estranha para se contar uma história, não? No segundo trecho, um narrador afirma que a maior ousadia de um ser humano é ter a sensação de poder ficar com alguma coisa, no caso, um livro, por quanto tempo quiser. Mas o que significa essa ideia? Não dá para ter uma compreensão imediata destas palavras. Tentemos entender um pouco esta situação com dois olhares diferentes. Vamos pensar no olhar dos alunos e no olhar do professor, imaginando quais motivos podem ter o levado a trazer textos como esse para a sala de aula. Primeiro, os alunos. Quando lemos os trechos das histórias acima citadas, apontamos dois problemas comuns na leitura deles. Ou os textos parecem falar de um tempo muito distante e, portanto, difícil de compreender, ou o próprio assunto da história, a maneira como ela é construída, parece não fazer muito sentido. Quer dizer, compreende-se as palavras, mas isso não basta para ter a sensação de que a história de fato faz sentido. Mas é aí que está. Essas histórias não parecem ter sido compostas para que seus leitores as compreendessem como se fosse uma notícia de jornal ou uma receita de bolo. Esse processo é consciente por parte de seus autores. Isso significa dizer que eles constroem os textos dessa forma porque querem. Como os alunos, podemos nos perguntar: e para que uma pessoa escreve um texto que não será imediatamente compreendido pelas outras pessoas? Por que essa atitude que parece ser uma provocação? Não podemos e nem devemos dar uma resposta definitiva a tais perguntas, mas podemos formular algumas hipóteses. Olhe para o lado agora. Talvez tudo em volta lhe pareça muito natural, muito certinho. Pense um pouco. Você faz tudo o que gostaria de fazer? E por que não faz? Se você não tivesse tomado essa ou aquela atitude lá atrás na sua vida, será que a sua vida seria diferente agora? Será que ela seria melhor ou pior? Poderíamos fazer milhares de perguntas desse tipo. Todas elas, de alguma forma, põem em dúvida a ordem comum das coisas.
São perguntas que não nos permitem olhar ao redor, olhar dentro de nós mesmos, ou pensar nas outras pessoas e achar que é assim apenas porque deve ser. Só que, se em todos os momentos da nossa vida, e mesmo nos momentos da história da humanidade, aceitássemos o que já existe como o único possível e certo, provavelmente seríamos como os outros animais. Nasceríamos, viveríamos nesse meio tempo, iríamos comer, beber, nos acasalar, morreríamos e pronto. Muitos até podem pensar, bom, nada mal se fosse assim. Só que nós sabemos que a vida humana não se resume apenas a ações naturais. Os seres humanos são inquietos, criativos. E essa inquietude e essa criatividade nos movem para mudanças e descobertas. E que tem a ver com tudo isso os nossos textos? Absolutamente tudo. Há várias produções humanas, os chamados objetos artísticos, que se propõem a manter vivo esse espírito criativo e inquieto. O que dissemos lá atrás sobre os textos? Dissemos que eles nos provocam. E por quê? Porque eles não constroem para nós uma realidade pronta, acabada, indiscutível. Esse papel cabe à informação e há uma série de outras formas de organizar a realidade. Olá pessoal, mais uma vez seja muito bem-vindo a Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grilo na área para te ajudar na resolução de mais um exercício. Dessa vez a gente vai fazer o exercício número 4 do primeiro capítulo do material de linguagens, códigos e tecnologias voltado para o ensino médio em Seja INEP. Legal, né pessoal? Então vamos lá. Aqui ele fala, pessoal, para você analisar duas notícias sobre o mesmo assunto. Procure em 2 jornais ou 2 revistas, programas de televisão ou rádio, 2 notícias sobre o mesmo assunto. Você considera que as informações selecionadas sobre o fato foram diferentes das 2 notícias? Que efeito essas diferenças podem causar na interpretação do fato pelo leitor espectador? Bom, para você fazer esse exercício, o que eu sugiro que você faça, né? Você pode ir em 2 revistas, em 2 jornais diferentes, tá bom? Ou então em 2 portais de notícias. Se você está vendo aí pelo YouTube, você também consegue acessar mais facilmente, sem gastar nada, né? Mas o importante é que, independentemente de quando você for fazer, com que material, que elas sejam no mesmo momento. Então, Heitor, eu vou ver na internet. Então, no mesmo dia você vai ver as 2, tá bom? Um jornal impresso, jornais que estejam falando do mesmo dia. E você vai achar 2 notícias. Bom, nesse momento que a gente está conversando, pessoal, o que eu fiz? Eu entrei em 2 portais aleatórios, tá? Por acaso eu escolhi o portal UOL e escolhi o portal O Globo, que são 2 aí mais acessados, tá? Uns 2 dos mais acessados, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, primeiro deles, e aí eu achei, né, essa notícia que fala do orçamento secreto que está sendo julgado aí pelo Supremo Tribunal Federal. E é bem curioso, né? Quando a gente avalia, por exemplo, como uma mesma notícia ela é feita. Então, por exemplo, olha só, na caso do UOL, né? Ele começa assim, presta atenção. Líder do PT, orçamento secreto no STF causa mal-estar na PEC de transição. E aí ele começa a falar, né, do líder do PT na Câmara dos Deputados, que neste momento que você está vendo, né, é o Reginaldo Lopes, né? Ele fez uma entrevista para o UOL, onde ele fala, olha, realmente, né, o orçamento secreto no STF pode causar algum mal-estar durante a transmissão. Repara, o adjetivo, né, e as qualidades e substantivos utilizados e as características que ele fala assim. Ele fala, né, sobre uma frase direta do parlamentar, mas aquela que é escolhida é justamente falando, olha, sim, tem implicação, mas não se compromete, né, na emenda do Bolsa Família. Então, o que a gente está vendo, né? E detalhe, ele caracteriza como um mal-estar apenas. Ou seja, o UOL, ao apresentar essa notícia, fala do fato, é verdade, mas fala, olha, realmente, né, causa um mal-estar, é complicado, realmente estar aqui falando aqui do orçamento secreto dentro desse processo, infelizmente e tudo mais. E depois, ao longo da notícia, isso vai acontecendo, tá bom? E agora, vamos ver pelo outro jornal, nesse caso, o Globo. Pessoal, a notícia saiu ao mesmo tempo, tá? Nas 2, tá? Faz 1 hora, peguei a mais recente que teve. E aqui ele começa a falar, olha só, no Globo, julgamento sobre orçamento secreto do STF gera, aqui não é mal-estar, hein? Aqui fala de atrito, ou seja, algo muito maior. E nesse caso, eles colocam diretamente, né, nesse caso, o Lula como motivo, tá bom?
Olha, só uma coisa, não analise isso de forma política ou defendendo partido. Analise dentro do ponto de vista da linguística, tá? Do que a gente está conversando, tá bom? Esquece um pouquinho de política, vamos analisar a notícia em si, beleza? Bom, é aqui, ele está falando diretamente, tá bom? Sobre o presidente. E aí que fala, olha só, as características e as palavras utilizadas, né? Primeiro, fala do atrito. Então, isso já causa um mal-estar muito maior, né, do que o próprio mal-estar em si, como a gente viu na outra notícia, tá? Ele infere que o caso ele está relacionado diretamente ao presidente, né, ao Lula. E isso também, né, faz com que você, digamos assim, acuse mais diretamente alguém. E aqui, olha, quando ele fala do deputado, por exemplo, ele fala que ele se irritou. Ou seja, quando ele, né, o jornalista escolhe essa expressão, ele não fala que o deputado se alterou, ele podia falar que o deputado ficou mais incisivo, não, ele falou que se irritou. Então, uma característica mais forte. Então, você percebe que numa mesma notícia, a escolha de vocabulário, a escolha de palavras, ele também tem uma tendência. Então, o que a gente pode analisar de maneira bem superficial? Depois você pode ler as notícias com mais calma e tudo mais, mas, por exemplo, no jornal O Globo, ele busca, de uma certa forma, se posicionar de uma forma mais agressiva e combatente a essa questão do orçamento secreto e tudo mais, e dessa confusão ali no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, no UOL, como a gente analisou, ele busca ali uma certa neutralidade, a gente não pode dizer imparcial, mas de alguma forma ele ainda não se posiciona, tá? Ele deixa isso de uma maneira mais... Aliás, quando você escolhe não estar, né, de maneira mais agressiva, também você também busca em um lado. Então, são lados opostos, olha só que interessante, né? De uma mesma notícia. E vocês podem reparar, pessoal, que isso funciona para tudo, tá bom? Você pode ver na questão de esporte, na questão de lazer, na questão da educação, saúde, qualquer assunto que surja, você vai reparar, o mesmo assunto pode ser dado de maneira diferente. Tá bom, pessoal? Então é assim que a gente analisa, é assim que você tem que fazer esse exercício. Faça com as notícias que tiverem aí na sua casa neste momento, em jornais, revistas ou portais da internet. Pessoal, qualquer dúvida que você tiver, é só falar comigo, tá bom? É assim que a gente faz esse exercício. Obrigado por ter assistido. A gente se vê no nosso próximo. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. INEP Enseja, Ensino Médio, Linguagens, Códigos, Suas Tecnologias, capítulo 1, item número 5, Desenvolvendo Competências. Recordando e comentando. Você já deve ter lido textos de ficção que causaram estranhamento em você, seja pelo tema, pela maneira como o autor escreveu ou qualquer outro motivo. Se você puder, releia algum desses textos. Depois, escreva um pequeno comentário tendo em mente a seguinte questão. Posso considerar esse texto que acaba de ler como um objeto artístico? Por quê? Aqueles textos, como qualquer outro objeto artístico, não têm respostas prontas para nos fornecer sobre qualquer assunto. Por isso, ao entrarmos em contato com eles, não conseguimos ter uma compreensão imediata do que querem dizer. Ou seja, em um objeto artístico, não há uma única verdade sendo construída. O que se constrói são possibilidades. Voltamos a Machado de Assis, Clarice Lispector e suas respectivas obras citadas lá atrás. A primeira história, a do defunto autor, nos coloca essa possibilidade entre outras. Como poderia ser o olhar de um morto sobre sua própria vida? Como veríamos a nossa história se pudéssemos ter esse olhar? O que significaria a vida para nós? Já a história do livro emprestado pode estar nos perguntando: o que é a felicidade? Será que a felicidade é uma sensação passageira ou podemos carregá-la pela vida fora? Será que ter a sensação de tudo não é o máximo de felicidade que podemos ter concretamente? Despertar nos outros a inquietude parece ser um traço característico dos objetos artísticos, sejam eles quais forem. Outro traço comum é pressupor, por parte de quem produz tais objetos, um grande domínio das técnicas de seu ofício. Afinal, se para construir uma informação simples é preciso saber como fazê-lo, que dizer de objetos que querem transmitir uma informação aberta, mas que precisa se manter minimamente compreensível? Só para sentir a dificuldade técnica de produzir um objeto artístico, tente compor
a letra de uma música. O assunto você escolhe. Veja se é difícil escrever uma letra com sentido, com frases bem articuladas que nos tragam à cabeça imagens bonitas. E a beleza, onde é que fica? Você pode estar perguntando nessa altura, e a beleza? Uma obra de arte não tem que ser bonita? A gente vê uns quadros por aí, parecem umas tintas jogadas em cima da tela. Será que isso é arte? Com certeza, muitos do nosso estranhamento diante de objetos artísticos vem daí, né? Talvez esta seja um bom momento para retomar uma de nossas questões iniciais. Por que será que os professores, no contexto escolar, trazem obras de arte para estudar com seus alunos? Para além da sala de aula. Se você mora em uma cidade ou perto de uma, procure se lembrar de algum monumento existente nela. Pode ser uma fonte ou escultura na praça. Você classificaria esse objeto como uma obra de arte e por quê? Quando observamos diferentes obras de arte, não devemos esquecer que são produzidas num determinado momento da história da humanidade, num determinado país e em certa sociedade, que por sua vez possui suas crenças, valores, hábitos. E mais do que isso, não devemos nos esquecer de que os valores de uma sociedade mudam com o tempo. Certamente, nós não pensamos mais como os brasileiros que viveram há 100 anos. Na sala de aula, esse talvez seja um dos objetivos do professor, estudar com seus alunos diferentes objetos artísticos sob diferentes pontos de vista. Objetos artísticos produzidos hoje, produzimos em um passado distante, em um passado remoto, em nosso país e também por outras culturas do mundo. A arte, como alguns outros sistemas comunicativos, tem essa preocupação histórica. Muitas pessoas envolvidas na produção ou difusão de uma obra de arte sabem que esses objetos estão tratando de temas humanos ao longo do tempo. Por isso, conhecem e respeitam a tradição, aquilo que já foi feito por outros seres humanos em outros momentos. Retomemos a questão da beleza. Para muitos de nós, a beleza tem como pressuposto a nossa compreensão imediata. Quando vemos um quadro com rosas vermelhas em um belo vaso, admiramos a capacidade do artista para construir uma representação tão próxima do real. Mas o que muitos não sabem é que essa capacidade de imitar a realidade de forma realista já foi manifestada por uma série de artistas a partir do século XVI. Um artista chamado Leonardo da Vinci, em 1503, pintou um quadro denominado Mona Lisa, que é provavelmente o rosto de uma mulher daquela época. Faz sentido um artista apenas continuar nos dias de hoje a fazer quadros como há 500 anos? E onde é que fica a criatividade e a inquietude? Um grande dilema da arte é que ela pressupõe de seu espectador o conhecimento da história, e nos dias de hoje estão centrados no trabalho e na diversão, ou seja, no imediato, a arte acaba sendo um sistema com pouca penetração direta na vida da maioria das pessoas. Eles dizem que novela é coisa de mulher. É difícil imaginar um brasileiro que nunca tenha ouvido falar em novela na televisão. Há muitos homens que dizem que novela é coisa de mulher, mas o fato é que todo mundo, vez por outra, acompanha algum capítulo de alguma telenovela. É muito comum mesmo ouvirmos ou participarmos de discussões sobre algumas cenas de novela, algum tema que tenha sido tratado, ou destino que achamos bom para esta ou aquela personagem. Mas é curioso como podemos falar sobre uma novela de televisão a partir dos mais variados pontos de vista. Às vezes, um assunto da novela pode nos levar a pensar se aquilo é certo ou errado e emitir julgamentos ou opiniões sobre os comportamentos e ideias que nos são passados. Outras vezes, temos reações absolutamente emotivas. Podemos até chorar ou ficar com raiva de um vilão que está fazendo o nosso herói ou heroína sofrer aquela história. Mas um fato parece ser claro para todos nós. Diante de uma telenovela, nós compreendemos o que se passa. Todas as histórias de novela são ficções. Não vemos ali fatos e pessoas reais. No entanto, somos capazes de acompanhar o que acontece com os personagens que estamos seguindo. Essa capacidade de ser compreendida é tão forte na telenovela que, mesmo quando não assistimos a alguns capítulos, somos capazes de compreender o que se passa. E por que isso acontece? Como uma história inventada que se divide em tantos capítulos pode ser tão facilmente acompanhada pelas mais diferentes pessoas, com diferentes níveis de escolaridade? O uso da linguagem nas telenovelas. Tentemos lembrar algumas cenas de telenovela. Provavelmente, o que vem à nossa cabeça são imagens com personagens. A linguagem visual é muito significativa na telenovela. O cenário, as roupas dos personagens, seus gestos,
tudo nos leva a compreender o que está acontecendo. A mesma coisa pode ser dita sobre os sons. Se imaginarmos uma cena de suspense e de amor, é claro que a trilha sonora nos embalará para entrarmos no clima do que a cena está querendo nos passar. E quanto à linguagem verbal, essa também é usada de forma a tornar a situação o mais claro possível para nós. Mesmo quando há uma cena de mistério, dá para observar que algumas frases ou gestos das personagens são indicativos de que algo irá acontecer. Quer dizer, na maior parte das vezes, o uso das diferentes linguagens das telenovelas está a serviço da clareza de entendimento por parte do telespectador. Há outro aspecto que se pode observar também no uso das linguagens das novelas de televisão. As histórias que nos são contadas muitas vezes mexem com os nossos sentimentos, despertam em nós raiva, ternura, compaixão, simpatia, amor e etc. E esses efeitos são provocados por uma equilibrada mistura de linguagens visual, verbal e também sonora. Imagine a seguinte situação: uma cena de novela sem sons. Agora imagine essa cena sem os diálogos, só com a trilha sonora e a imagem. Por fim, pense na cena só com diálogos, sem a visualização das cenas e sem a trilha sonora. Todas essas possibilidades, parece que alguma parte essencial ficou de fora. Sem a imagem, sem a trilha sonora, parece que nossa imaginação e nossos sentimentos ficam um pouco paralisados. Já sem o diálogo, ou seja, sem a linguagem verbal, fica faltando alguma coisa muito importante para a compreensão do que acontece. Só as telenovelas de televisão têm essas características, ou dizendo de outro modo, dos objetos que estão à nossa volta. Só as telenovelas são uma mistura de clareza e emoção? Objetos como as telenovelas podem ser classificados como forma de entretenimento. São objetos que servem para nos fazer passar o tempo, para nos divertir, para preencher o nosso horário de lazer. Muitos objetos ao nosso redor têm essa finalidade básica de nos entreter. A transmissão de jogos, os programas de auditório e os humorísticos, o repertório musical da maioria dos rádios, muitos filmes, entre outras possibilidades. Mas há também objetos geradores de dúvidas. Uma peça de teatro é um objeto artístico ou de entretenimento? Depende do objetivo básico da peça, da maneira como é organizada pelos que dela participam, e nesse grupo são atores, diretores, pessoal técnico, divulgadores, etc. Há peças de teatro que se propõem a inquietar o espectador. Nesse caso, localiza-se nelas a escolha de um texto mais difícil, de atores e diretores menos preocupados em serem facilmente compreendidos, de cenas e figurinos que surpreendam, de uma divulgação que também inquiete o possível espectador. O mesmo se pode dizer de uma peça de teatro com o objetivo básico de entreter o espectador, só que ao contrário, o texto será mais fácil de compreender, os atores se esforçarão para essa compreensão, os cenários figurinos normalmente estarão ali apenas para dar realismo às cenas, e a divulgação deixará muito claro que quem for assistir aquela peça vai se divertir e etc. O entretenimento parece ter um pouco de tudo. Um objeto de entretenimento, muitas vezes, também revela características de outros sistemas que organizam a sociedade. Na verdade, nos outros sistemas também pode ocorrer o mesmo. Por exemplo, no jornal há anúncios publicitários. Mas o curioso do sistema do entretenimento é que ele se apropria de elementos de outros sistemas, absorvendo-os e transformando-os. No jornal escrito, há o setor de classificados. Mas as notícias de jornal não têm uma relação direta com os produtos que estão sendo vendidos nos classificados. Pegue uma revista em um jornal. Procure uma página com o anúncio de algum produto. Veja se há relação direta entre as notícias e os produtos anunciados. Agora pense em uma cena de telenovela em que um produto está sendo anunciado. Repare que as personagens estão fazendo o que elas estão falando, o local em que se passa a cena, e veja se tudo isso está ou não diretamente relacionado com o produto oferecido. Essa atitude de absorção e transformação do sistema de entretenimento é ainda mais forte no que diz respeito à arte. Muitas telenovelas, muitas minisséries, muitas músicas populares, muitos filmes de ação e diversão são adaptados de obras artísticas. Muitas vezes esse procedimento é até anunciado. Se você puder, preste atenção na abertura de alguma novela ou minissérie. Veja se há alguma referência a outras obras, algumas frases como
baseado no texto de, ou adaptação livre da obra de. Isso significa que o que se verá foi adaptado de uma outra obra, normalmente artística. No entanto, objetos de entretenimento muitas vezes absorvem e transformam objetos artísticos, sem deixar este procedimento claro. Há algum mal nisso? Falando sobre o sistema artístico, dissemos que, em geral, ele causa estranheza no espectador, justamente porque não é um objeto construído para distrair as pessoas, mas para levá-las a alguma reflexão, para avançar nos domínios das técnicas daquela arte e construir uma nova concepção de beleza, entre outras possibilidades. Quando, porém, tomamos consciência de que os objetos artísticos muitas vezes são utilizados como fonte para os objetos de entretenimento, começamos a perceber que existe uma enorme função social para a arte, mesmo que não consigamos vê-la de imediato. Quando um objeto de entretenimento se baseia em um objeto artístico, mas não se preocupa em deixar clara a referência, de alguma forma, não nos desperta a curiosidade pelo original, mostrando como se fossem novas ideias já consagradas por outras obras. Isso quer dizer que os objetos de entretenimento não têm o seu próprio lugar? Lugar é o entretenimento, mas tem no mundo moderno. Com o ritmo acelerado do dia a dia, todos necessitam de momentos de lazer, seja para o corpo ou para a mente. Mas como as ofertas para o divertimento são muitas, neste momento você poderia ver vários programas diferentes na televisão. A concorrência entre os produtores é grande. Na busca desenfreada pela novidade, os objetos de entretenimento por vezes se tornam apelativos, gerando nos temas sensacionalistas, estimulando preconceitos, humilhando pessoas, etc. Mas, muitas vezes, também com clareza, simplicidade e emoção, programas de auditório, transmissões esportivas, novelas de televisão conseguem um feito notável, levar a uma diversão simples e imediata a milhares de pessoas ao mesmo tempo. Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo com as sessões, professor Heitor Grilo. Eu vou te ajudar no exercício número 5 aqui de desenvolvimento de competências, aqui do nosso primeiro capítulo de linguagens, códigos e tecnologias, voltado para o ensino médio em CGNEP. Então vamos lá, vamos resolver esse exercício. E aqui ele fala, pessoal, olha só, recordando e comentando. Você já deve ter lido textos de ficção que causaram estranhamento em você, seja pelo tema, pela maneira como o autor escreveu, ou qualquer outro motivo. Se você puder, releia algum desses textos. Depois, escreva um pequeno comentário, tendo em mente a seguinte questão. Posso considerar esse texto que acabo de ler como objeto artístico e por quê? Então, primeira coisa, pessoal, que você tem que fazer é o seguinte, você vai escolher esse texto, tá? Quando ele diz, para você ir atrás de um texto e tudo mais, um texto de ficção, um texto que tem personagem, que não seja uma notícia, tá? Não pode ser notícia. Então você pode aí, de repente na sua casa, ver um livro antigo, de repente, um que você tem ali em algum lugar na estante da sua casa, ou então de repente, que os seus pais ou seu filho tenha, e dá uma lida, tá? No comecinho dele, até para você criar o hábito da leitura, isso é muito importante. E aí eu quero que você comece a ler, e eu quero que você reflita sobre algumas questões. Ele é estranho, não é? Por quê? Você tem que considerar uma coisa. Primeiro, que cada livro ele tem um motivo pelo qual o autor ele fez aquele livro. E isso implica no quê, pessoal? Implica na escolha de palavras, naquele momento que ele está escrevendo o livro. Não só o momento que ele escreveu, mas o momento que os personagens estão vivendo. Por exemplo, estamos vivendo agora, no ano de 2000, nos anos 2000, digamos assim. Mas eu posso estar escrevendo sobre os anos de 1800. Então, não necessariamente o ano que o autor está, é sobre o ano que os personagens estão. Ok? Então, vamos se atentar a isso. E, claro, cada vez que a gente tem um retrato de alguém de alguma época, tem aquelas escolhas de palavras, ou escolha de reflexão. De repente, os assuntos que são mais importantes para aquela época, hoje não são tão mais. E alguns assuntos que antigamente não se falava, hoje a gente aborda com mais tranquilidade, tá bom? Então, isso acontece em várias frentes e tudo mais. Até quando a gente estudou, ciências humanas, a gente avaliou isso, a gente falou, por exemplo, da democracia, do voto, lembra disso? Também tem um porquê disso, tá bom? Então, com o tempo, isso vai modificar. E eu quero que você reflita, faça esse exercício. Depois de ler e refletir e tudo mais, você vai escrever, tá bom? Você vai desenvolver aí algumas linhas, refletindo, olha, o texto que eu li, ele pode sim ser considerado um objeto de arte ou não, por que você acha?
Bom, quando a gente faz algo relacionado à arte, do ponto de vista do material que a gente estudou aqui, tá, naquelas aulas, você tem que lembrar que um objeto artístico ele pode ter várias funções, tá? Entre elas, fazer essa reflexão histórica, tá, e social do momento que ela foi escrita, ou então onde os personagens vivem. Segundo ponto, trazer para a nossa reflexão crítica certos assuntos que são muito relevantes. Então, de repente, né, você lê um texto ali que fala sobre a importância do diálogo. Ok? Você lê os textos, então você pode abrir. Realmente, né, o diálogo ele pode nos ajudar, pode ajudar as pessoas a ter uma relação mais próxima uma com as outras. De repente, nos momentos de dificuldade, uma pessoa pode ajudar a outra. Então você reflete sobre isso, tá? Então a arte, pessoal, não é simplesmente uma foto, um quadro, um monumento. Não, ele pode ser, né, de diferentes formas, inclusive num texto. Então é essa reflexão que você tem, tá? Por quê? Porque temas são colocados na nossa mente para serem pensados, para serem refletidos, tá? Então tudo isso é muito importante. E você pode fazer, de repente, com coisas mais simples, né? Com um gibi, por exemplo, né? Você pode fazer, né? De repente, por exemplo, para minha geração, eu cresci lendo gibis. Então, para minha geração, é bem interessante abordar esse assunto. De repente, para a geração mais nova, agora, que nunca teve o hábito do gibi, talvez prefira ver aí algum site, alguma coisa, um livro e tudo mais, tá bom? Na internet ou num tablet, enfim. Cada um tem aí sua forma aí de refletir. Então, eu posso usar alguma coisa que eu tenha, de repente a Bíblia? Pode, por que não? Pode utilizar, tá? Uma história. E, inclusive, você pode, de repente, pegar ali no Velho Testamento, um dos primeiros livros, né? Onde ele fala, por exemplo, entre outras coisas, nos Levíticos, né, que é um dos livros que hoje em dia causa um pouquinho mais de polêmica, mas para refletir o porquê que naquela época certas coisas eram escritas, né? Por exemplo, quando se fala lá, olha, não se pode comer carne de porco, mas hoje a gente come carne de porco, mas aí você pode refletir. Bom, naquela época, né, vocês tinham certas doenças que hoje a gente consegue controlar, mas na época não. Então, você tem que sempre... Por que eu estou usando esse exemplo? Porque naquela época fazia sentido. Tá? Por vários motivos sociais, tá? Por vários motivos de saúde, né? De controle de doenças. Então, você tem que refletir que cada texto, cada momento, ele tem um porquê de estar escrito relacionados àquela época. Tá? E é isso que você tem que trazer e em cima disso reflete. Bom, se eu estou pensando em um tema, então certamente é um objeto artístico. E você desenvolve o porquê dessa reflexão crítica, tá bom? Em poucas linhas. É assim que a gente faz esse exercício. Espero ter ajudado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Boa sorte na sua prova, bons estudos. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. INEP Enseja Ensino Médio, Linguagens, Códigos, Suas Tecnologias, capítulo 1, item número 6, Desenvolvendo Competências. 2 letras de música. Leia os trechos das letras das músicas a seguir. Primeiro, é o amor. Zezé de Camargo. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, eu não vou negar. Você traz felicidade, sem você toda é saudade, eu não vou negar. E a segunda, do Chico Buarque, Valsa Brasileira. Vivia te buscar porque pensando em ti corria contra o tempo. Eu descartava os dias em que não te vi, como de um filme a ação que não valeu. Rodava as horas para trás, roubava um pouquinho e ajeitava o meu caminho para encostar no teu. A partir da leitura dessas letras, qual delas você analisaria como objeto de entretenimento, fruto de um trabalho mais claro e direto com a linguagem, e qual você analisaria como objeto artístico, aquela que a linguagem não constrói um sentido imediato? Justifique. Sempre poderá haver um próximo capítulo. Poderíamos ainda falar de muitos outros sistemas de comunicação, mas este capítulo limitou-se a esses 4: publicitário, informativo, artístico e de entretenimento. Uma ideia para não esquecer é que qualquer objeto de produção humana pressupõe um sistema organizador por trás, e o que une todos os que estão envolvidos em cada um desses sistemas é o fato de possuírem algum objetivo em comum. E uma última questão. Como vimos, os diferentes sistemas não são isolados uns dos outros. Eles misturam-se com maior ou menor intensidade, e daí talvez acabem saindo novos sistemas
e produtos. Orientação final. Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a demonstrar que é capaz de reconhecer as linguagens como elementos integradores dos sistemas de comunicação, identificar os diferentes recursos das linguagens utilizados em diferentes sistemas de comunicação e informação, recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para explicar problemas sociais e do mundo do trabalho, relacionar informações sobre os sistemas de comunicação e informação, considerando sua função social e, por fim, posicionar-se criticamente sobre os usos sociais que se fazem das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo a Conquiste Seus Sonhos, professor Heitor Grilo, para te ajudar em mais uma resolução de exercícios. Dessa vez, o exercício número 6 e o último do nosso primeiro capítulo de linguagens, códigos e suas tecnologias, voltado para a prova do Enseja do INEP, aqui do material de ensino médio. Então, vamos lá resolver esse exercício número 6. Bom, aqui ele apresenta duas músicas, a primeira do Zezé de Camargo e a segunda do Chico Buarque. Né? A primeira é o Amor, né? Eu não vou negar que sou louco por você. Bom, não vou cantar aqui, mas você sabe. E a segunda, né? A Valsa Brasileira do Chico Buarque e do Edu Lobo. Legal. E ele fala o seguinte, que a partir da leitura dessas músicas, dessas letras, né? Qual delas que você considera? Primeiro, objeto de entretenimento e o segundo é o objeto que é artístico. E ele faz uma separação e ele quer que você justifique. Então, em poucas linhas, tem que falar qual que é cada uma delas e o porquê. Bom, ele já dá a dica, né? Ele fala que, para ele, aqui do ponto de vista do material, um considerado objeto de entretenimento é aquele que tem uma linguagem clara e direta. Tudo bem, então a gente tem que ver. Enquanto o objeto artístico é aquela que você não consegue ter um sentido de imediato, precisa refletir e tudo mais. Então a gente simplesmente tem que ler as letras e ver qual que é mais direta que a outra. Então quando ele fala, primeira música, tá? Do Zezé de Camargo é o Amor. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar. Bom, eu acho que está sendo bem direto aqui, né, pessoal? Uma pessoa que gosta muito da outra, que quer muito ver a outra e não nega, né? Por quê? Porque a pessoa traz alegria, felicidade e sem aquela pessoa existe a saudade. Então, ele não nega isso. Por várias vezes ele fala, eu não vou negar, eu não vou negar. Então, ele está sendo bem direto falando sobre o amor, ok? Enquanto na segunda música, bom, aqui a gente tem que refletir um pouquinho, né? Que ele fala, olha, vivia te buscar porque pensando em ti corria contra o tempo. Percebe uma coisa, pessoal? Que ele está usando uma linguagem figurada. Ele não pegava o tempo e o tempo está correndo numa direção e corria na outra, literalmente. Não, ele está falando que ele, de uma certa forma, ele pensava muito na outra pessoa e os dias iam passando e tudo mais, que parecia um filme de ação. Mas ele não estava literalmente fazendo um filme de ação, pessoal. Ele fala como um filme, ele está fazendo uma comparação, tá bom? E usando aí das metáforas, né? Que as horas rodavam para trás. O tempo não voltava, né? A gente ainda não tem essa tecnologia. Então, ele está usando de metáforas, de simbologias que você tem que pegar, refletir e trazer para a realidade no sentido figurado, né? No sentido da conotação, tá bom? Lembra que a gente falou sobre o sentido conotativo? Justamente para você ver que as coisas às vezes não estão no pé da letra, tá? Então, se a gente tivesse que classificar, você tem que classificar a música É o Amor como um objeto de entretenimento, enquanto você consideraria a música Valsa Brasileira, a número 2, como um objeto artístico. E aí você justifica aí escrevendo em poucas linhas, tá? Sendo que a primeira, né, a música É o Amor, ela tem uma linguagem mais clara, mais direta, você usa palavras e expressões justamente como eu justifiquei agora para vocês. Quanto à segunda, pessoal, aí já não. Você tem que usar do sentido da conotação, da reflexão. Por quê? Porque você precisa ver que isso tudo está utilizando de metáforas, não estão no sentido real, no sentido de dicionário, tá bom? Justamente porque você precisa usar a sua reflexão crítica para entender os sentimentos que estão por trás dessas palavras, dessas escolhas lexicais. Beleza? É assim que a gente resolve esse exercício. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado por ter visto mais um vídeo aqui no canal Conquiste Seus Sonhos. Qualquer dúvida, só fala comigo que eu estou aqui para te ajudar. Boa sorte na sua prova. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.